Hello people! Tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos à semana 15 do meu processo de emagrecimento com o uso do Mounjaro, aqui na Alemanha. Eu fiquei um tempo sem fazer esses vlogãos semanais, né? Tô voltando a gravar hoje e vamos lá aos resultados, né? De segunda-feira é dia de ir na academia e me pesar. Bom, e essa semana, né, em comparação com a outra semana, eu emagreci 1,1 kg se a gente estiver considerando uma balança ou 900 gramas se for a segunda balança. Sim, eu ainda estou me pesando nas duas balanças, eu quero, né, manter aí o peso nas duas balanças, mas como faz bastante tempo que eu não faço esse vídeo assim, vamos fazer desde da semana 1, né, essa eu tô começando a semana 15, né? Então não terminou a semana 15 e está começando. Então a gente pode dizer que é os resultados da semana 1 para a semana 14, né? De 14 semanas, porque se a semana 15 começa hoje, ainda não temos resultados da semana 15. Enfim, vamos às observações. Busto. O busto não perdi tanta medida assim, né? Eu comecei com 109 centímetros de busto e agora 101. Mas assim, também depende da semana. Por exemplo, semana passada eu medi 99. Aí essa deu 101. Então eu não sei, às vezes tem vez que eu meço mais largo. Não sei. Pode ter erro aí de medida, porque eu não acho que, tipo, aumentou 2 centímetros em uma semana, sabe? Mas enfim, não teve uma diferença muito grande, eu realmente não percebi uma diferença muito grande no meu busto e provavelmente na parte de cima eu vou pra sempre continuar usando L, porque M fica bem apertado no peito, não dá. Na cintura, eu comecei com 98 centímetros, sim gente, 98 centímetros. E agora eu estou com 78,2. É uma diferença bem grande, vou até fazer aqui, ó, 98. Gente, toda vez que eu vejo isso, eu custo acreditar. Menos 78,2. No total, eu perdi 19,8 centímetros de cintura. Gente, eu juro que eu fico assim, meu Deus, é muita, é muito. A mudança é muito grande, realmente. Quadril. No quadril, eu comecei com 112 centímetros e agora 98 centímetros. 14 centímetros de diferença do começo do tratamento para hoje. Bíceps, eu não comecei, né, na primeira semana medindo. Eu comecei a primeira vez que eu fiz a medida do bíceps era a semana 8. E tinha 31 centímetros, agora tá 29. Então, foram aí 2 centímetros que perdeu. O peso, a gente começou com 86,7 na balança 1 e 89,8 na balança 2. Então, vamos ver. Segundo a balança 1, Por que que eu tô, né, medindo nas duas balanças? A balança 1, ela às vezes dá medidas diferentes. Embora ela mostre sempre menos do que a balança 2, ela tem, assim, medidas diferentes. Se eu mudo ela de lugar, porque é aquelas que ficam no chão, sabe? Apoiada no chão. Se eu mudo ela de lugar, ela, enfim, muda o valor que tá ali mostrando o peso. Então, no mesmo dia, eu posso medir meio quilo a mais, meio quilo a menos. Então, ela não é tão confiável, na minha opinião, ela não é tão confiável assim. A balança 2, ela sempre pesa a mais, porém, todavia, entretanto, contudo, ela é aquelas balanças fixas, né? Porque, tipo, tem embaixo, né, onde você coloca o seu pé e tal, e tem o peso dela e aqui em cima mostra o peso. Então, tipo, não tem como você mudar ela de lugar, ela está sempre exatamente no mesmo lugar, diferente da balança 1, que não tem como você garantir que ela vai estar sempre no mesmo lugar. Então, assim, por isso que eu me peso sempre nas duas balanças. De acordo com a balança 1, eu tava com 86,7 e agora é 74,15, que dá uma diferença de 12 quilos, 12,55 quilos. Gente, 12 quilos. Na balança 2, tava com 89,8
menos 76,5. Na balança 2, a diferença de peso foi de 13,3 quilos. Então, assim, gente, é muito, tipo assim, gente, vamos fazer a média dos dois, 13 quilos. É muita coisa, eu vejo assim, eu já vejo muitos resultados e eu tô muito feliz com os resultados que eu atingi até o momento. Com certeza, eu não teria atingido esse mesmo resultado tão rápido. Tipo assim, tão rápido eu digo, em comparação sem o uso do Mounjaro, né? Porque sem o uso do Mounjaro, eu ia sim conseguir chegar atingir esse resultado, mas muito provavelmente ia demorar algumas semanas a mais. A gente precisa de falar que o processo de emagrecimento, ele não é linear, são vários fatores, várias coisas, né, vai ali implementando e várias coisas vão ali influenciando, né, o processo no geral de emagrecimento, como por exemplo, semana retrasada eu tava com enjoo de comer qualquer coisa, não pelo remédio, mas tipo assim, eu olhava pra minha comida, que eu tinha feito minhas marmitas, e todas as minhas marmitas me davam tipo assim, ai, que saco, cansei, não quero comer mais essa marmita, cansei de dieta, não quero comer isso. Tipo assim, sabe, me deu raiva, não quero mais fazer dieta. Isso depois de 3 meses, basicamente, né, fazendo a mesma refeição, não todos os dias, porque eu vario ali a mistura, né, tipo, a peixe, frango, carne, enfim, eu vario isso, mas a forma que eu tava fazendo os legumes sempre da mesma forma, sempre os mesmos legumes, sempre arroz ou batata. Então, tipo assim, isso meio que fica igual e não tem muito como você mudar. Então, assim, eu tava, ai, não quero mais comer coisa de dieta. Aí, o que eu fiz? Eu percebi que eu tava, tipo assim, que eu ia perder a minha adesão na dieta, porque, assim, o fato de você usar um remédio, um medicamento pra te auxiliar, não significa que você deixa de ter os desafios de um processo de emagrecimento, como, por exemplo, a adesão à dieta. Não é porque você tá usando o remédio que você simplesmente vai amar comer comida saudável todos os dias. Aí, né, chegou nesse ponto que eu tava, de fato, sem fazer um dia livre. Quer dizer, sem fazer um dia livre não, porque durante a viagem eu tive alguns dias livres aí. Mas, enfim, ok. Tava já há muito tempo comendo a mesma comida. Aí eu fui no mercado, comprei coisas pra fazer um hambúrguer e fiz um hambúrguer de frango caseiro, né? Que é menos calórico e comporta ali na dieta. Como o Mounjaro realmente me ajuda a permanecer mais dias numa dieta sem ter essa vontade de comer outras coisas. Sem o Mounjaro, eu ia ter que ter... eu ia sim, com certeza, fazer as 2 refeições livres, que é o que normalmente os nutricionistas recomendam você incluir numa dieta. Mas, como o Mounjaro me ajuda nisso, então acabou que foi semana retrasada que eu tive, tipo assim, um surto, fiquei... Ah, meu Deus, não aguento mais. Outra coisa que acontece comigo é que, tipo assim, a questão do food noise realmente mudou minha vida, melhorou demais, isso eu não tenho que reclamar, assim, um dos melhores benefícios que eu tô colhendo usando o Mounjaro, eu não sabia o quanto isso me era prejudicial pra mim, mas assim, mudou minha vida, minha relação com os doces nesse momento. Como vai ser depois, não sei, vou ir vivendo um dia de cada vez. Então, eu acabo sentindo mais vontade de comer doce quando eu tô na minha menstruação, né? Porque realmente, gente, hormônio não tem muito o que fazer. Dá mesmo vontade de comer doce, ó, por exemplo, aqui, ó. Comi metade disso hoje. Essa outra metade vai ficar pra amanhã. Ou durante a semana aí, porque assim, é aquilo. Como que você mata a vontade de comer doce? Comendo doce. A questão é você aprender a controlar. E eu acho que nisso eu tô bem tranquila. Por exemplo, mês passado, durante a minha menstruação, eu comprei uma barrinha de chocolate que eu comi uma fileira no final de semana, nos finais de semanas, e daí teve ali um ou 2 dias que tava, tipo assim, muito atacado, que eu comi uma fileira, e ainda sobrou uma fileira pra outra semana que eu comi no final de semana. Então, tipo assim, isso eu realmente, o uso do Mounjaro de fato tá me ensinando, tá me ajudando a conseguir controlar e aprender a controlar melhor também essa questão do doce, tá? Isso é uma coisa que eu já vinha fazendo esse trabalho há muito tempo, mas com os do Mounjaro foi ficando mais
ficou, né, mais fácil. Uma coisa também que eu percebi no meu processo de emagrecimento é que, assim, o emagrecimento, ele não é uniforme e nem linear. Por exemplo, tem semanas que você tem um platô, que você mantém o peso, que nem eu fiquei 2 semanas emagrecendo só 200 a 300 gramas. Essa semana já foi um emagrecimento de 1 quilo. Então, assim, isso varia aí de semana a semana, pode acontecer de você ter esse platô, isso faz parte do processo de emagrecimento, então você tem que saber disso, porque muitas pessoas acabam, né, chegando nesse momento do platô e ficando, ai meu Deus, e agora? Eu não vou emagrecer mais. Não, você tem que continuar o processo, que você vai continuar emagrecendo. Você vai sair desse platô. E a mesma coisa acontece com a perda das medidas. Nem toda semana eu perco medidas. Por exemplo, no começo eu perdi muita medida de cintura, aí a cintura ficou ali umas semanas estabilizada, agora voltei a perder também, só que toda semana eu percebo que tem uma área que acaba perdendo mais medidas. Por exemplo, quando a cintura ficou meio estabilizada, o quadril, eu comecei a perceber uma diminuição maior de medida na região do quadril. Então, assim, isso vai... cada corpo, né, age de uma forma diferente. O meu tá sendo assim. E eu vou... E eu faço as anotações justamente pra eu ter essa noção, né? E é bom você ter mais de um fator de comparação. De acompanhamento, porque se você fica só no peso, aí nessa semana o seu peso entrou no platô, na segunda semana também é platô, aí você começa a se auto-sabotar, porque você vai ficar pensando, nossa, faz tempo que eu não tô tendo resultado, eu tô fazendo tudo certo, não tô tendo resultado, mas e as outras coisas? Porque não é só uma coisa que mostra a sua evolução no seu processo de emagrecimento, as medidas também fazem parte. Então, eu selecionei aqui, né, esses fatores aqui que eu acompanho, que é as medidas do busto, da cintura, do quadril, do bíceps e o peso. Enfim, eu tô acompanhando por isso. É claro que também pode ter, sim, outras formas aí de você também ir acompanhando, como, por exemplo, medir impedância. Eu não tenho como medir impedância sozinha, só quando eu vou na médica. Então... isso é uma coisa que é só com a médica mesmo, pra ver a questão de percentual de gordura, essas coisas. Mas eu sei que tá melhorando, porque assim, gente, eu tô indo na academia basicamente todos os dias. Só essas 2 últimas semanas que eu fui 3 vezes na semana, só que assim... todas as outras semanas eu fui de segunda a sexta. Então, eu sei, e eu tô sentindo os músculos, sabe? Então, é impossível eu estar com o mesmo percentual de gordura hoje que eu estava quando eu comecei o meu processo. Tipo, não tem como. Eu, graças a Deus, não tive nenhum fator colateral, como, por exemplo, muitas pessoas têm enjoo, têm cansaço, enfim, essas coisas eu não tive nada. A única coisa que eu, de fato, tive foi quando eu mudei de 2,5 para 5 miligramas, que eu tive ali um pouco de prisão de ventre, assim, né? Deu uma seguradinha ali na hora de evacuar, mas passou uns dias, o organismo acostumou, reajusta a quantidade de água, essas coisas, e voltou ao normal. Então, essa foi a única vez que eu tive um efeito colateral. Outra coisa também que eu atribuo como efeito colateral é que quando, por exemplo, eu tomo de segunda-feira. Então, de terça-feira, normalmente, durante a minha atividade física, eu sinto algum enjoo, mas... eu acho que pode ser um conjunto, né, de estar fazendo atividade física e ser o primeiro dia, digamos assim, do remédio, porque eu tomo de segunda-feira à noite, então eu vou sentir mesmo os efeitos ali do remédio na terça-feira. Então, eu acho que isso tá atrelado, mas não é nada assim, nossa, vou vomitar. É um desconforto ali, um leve enjoozinho, e tem vez que eu nem sinto. Mas a maioria das semanas eu sinto sim, e normalmente é de terça-feira. Enfim, essas são as atualizações, né, de como que está a minha evolução no meu processo de emagrecimento. Eu espero que vocês estejam gostando de acompanhar. E sim, vai voltar a ter vlogão semanal, que eu vou voltar a gravar a partir de amanhã. Tchau!